Salve, salve, meu povo! Professor Diogo Xavier na área para a nossa primeira aula para o concurso da Secretaria de Saúde do Piauí. Nós iremos aqui abordar toda a parte de conhecimentos regionais. A gente vai falar de história, de geografia, de cultura e também abordando uma parte de atualidade que aborda essa questão da economia também do estado. Beleza? Então, aqui no nosso canal, nós teremos aulas semanais abordando tópico por tópico do que está lá no seu edital, destrinchando, trazendo conteúdo e questões. A gente coloca um slide aqui na tela e trabalha com isso, beleza? Então você que está chegando por aqui agora, que vai fazer esse concurso, já deixa a tua curtida, deixa teu comentário aqui no canal também, se inscreve no nosso canal, que é muito importante para a gente continuar crescendo e divulgando esse material cada vez mais. Então, curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda nos grupos do WhatsApp, posta no Instagram e marca o professor. Tudo isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E também nós temos um material em PDF. A gente tem uma apostila para você que quer um material com conteúdo e questões. Fala comigo através do WhatsApp que está aqui na descrição. A gente tem a apostila e teremos também um aulão de revisão lá pertinho da prova. Então você que quer tanto a apostila quanto o aulão, fala comigo através do WhatsApp que está aqui na descrição. Tenho certeza que isso vai ajudar demais na tua aprovação, beleza? Vamos embora direto para o conteúdo, jogar na tela para vocês aqui. Nossas aulas são bem objetivas, tá certo? Então, a gente vai trabalhar sobre a Secretaria de Saúde do Piauí, a gente vai falar sobre os conhecimentos regionais. E aí a gente começa trabalhando justamente sobre a questão da história do Piauí. Olha logo para essa imagem aqui. Estamos falando sobre os registros rupestres. E aí vem logo uma coisa que é importante. Vamos começar trabalhando história. E aí, quando a gente fala do Piauí, temos que falar sobre a pré-história. Aquilo que nós chamamos de pré-história. Por quê? Simplesmente porque o Piauí detém. É no Piauí que nós encontramos o maior achado arqueológico do Brasil. Lá no Piauí, a gente tem os registros mais antigos da ocupação, de maior escala, certo, do Brasil, estão no Piauí. Nós temos registros humanos que vão variar dos lugares do Brasil, certo? Então, o fóssil de Luzia foi encontrado no sudeste do país, mas em maior quantidade estão localizados na região de Raimundo Nonato, né? São Raimundo, aquela região do Piauí. Então, é por isso que a Serra da Capivara, e é por isso que quando a gente fala do Piauí, a gente precisa localizar essa importância da história, falando no que nós chamamos de pré-história. E aqui, já vem logo uma coisa que é importante destacar, que é o seguinte. O termo pré-história, ele caiu muito em desuso, mas a gente ainda continua usando porque é o seguinte, é óbvio que não existe um período onde não se estuda, ou seja, uma pré-história, mas era chamado dessa maneira porque não tinha escrita. Então a gente pode chamar, também pode cair na tua prova como pré-historiografia, período antes da escrita, tudo isso pode cair, tá certo? Eu coloquei aqui um termo que é mais usual. Então, o que é pré-história? Né? É o período onde nós pesquisamos os registros da humanidade através dos vestígios e é colocado dessa maneira para que nós consigamos compreender que mesmo onde não há escrita, tem história. Isso é muito importante. Você não pode jamais colocar na sua prova. Como eles não produziram história, essa pesquisa ela é de menor importância. Jamais. A prova pode cobrar desse jeito. Tá errado. Ok? Então, nós vamos pesquisar o quê? Vestígios. De que maneira? Pinturas rupestres, cerâmicas, achados que são escavados, registros humanos através de conchas, tudo que onde o ser humano passou, ali deixou uma marca, isto é história. É material arqueológico, é material que a gente utiliza para traçar a chegada do homem na América. Então, grava isso, que é muito importante na hora da tua prova. Beleza? Então, o Piauí é o berço do homem na América, a gente pode dizer dessa maneira tranquilamente, tá certo? Então, os vestígios mais antigos estão lá em São Raimundo Nonato, e a principal pesquisadora foi a Niede Guidon. Grava esse termo que está aí, ó. Esse termo não, o nome dessa pesquisadora. Inclusive, como ela faleceu recentemente, pode tranquilamente ser colocada como um tema de prova. Niede Guidon, ela é uma franco-brasileira que veio para o Brasil, começou a pesquisar essa região, onde basicamente não tinha quase nada, e ela, inclusive, arrumou confusão, brigou, falou, conseguiu dinheiro, mobilizou para que hoje aquela região fosse um local onde nós temos muito vestígio e muita pesquisa. Então é um local onde os historiadores
sonham em ir, querem sempre ir. Quem gosta de história tem que ir. E também ela vai traçar uma nova teoria da chegada do homem na América. Antigamente, a única teoria que existia era de que o homem chegou pelo Estreito de Bering. Então, a teoria do Estreito de Bering ela era basicamente que o homem sai da África e vai para a Ásia. Da Ásia, ele pega um período de glaciação, chega na América do Norte e aí desce para o Brasil. Essa é uma das teorias. A segunda teoria é de que o homem teria vindo pelas ilhas da Polinésia e chegado na América muito antes do que se entendia, chegando no que hoje é o Chile, e aí teria ocupado as outras regiões. E isso a gente está falando de 50, 60 mil anos atrás, tá? A gente não está falando de, os portugueses, pessoal, não, os portugueses são 500 anos. A gente está falando de 50 mil anos atrás. É muito mais tempo, tá? O que a gente pode dizer também sobre isso? Não existe consenso, ok? Então, uma outra coisa que é muito importante não existe consenso. As pesquisas em Néa de Guidon acabaram. Não, tem muita disputa, tem pesquisas que são feitas e trazem novos contextos. Você também não pode tratar a arqueologia como uma coisa acabada, mas o que a gente pode tratar sobre o Piauí o Piauí ajudou a mudar a forma como nós enxergamos a chegada do homem na América. E isso é muito grande. E o nome desta pessoa importantíssima é Néa de Guidon. Beleza? Grava isso que é importante. E aí, em 1979, o parque foi construído e nós temos hoje, inclusive declarado como Patrimônio da Humanidade, esse que é o Museu do Homem Americano, que é um espaço, e aí vem mais uma coisa que é importante, é um espaço onde hoje você tem desenvolvimento turístico, cultural, arqueológico, você traz renda para o Piauí. Então a gente pode associar história, cultura e economia. Isso tudo está casado nesse lugar, porque as pessoas vão turistar, vão gastar dinheiro, coloca o Piauí como um ponto de relevância no mapa. Grava essa questão que é relevante para você também entender no momento. Beleza? Uma pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não passa por esse vídeo assim, aperta no pitoco, espalha o boato. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. A segunda forma é quando você adquire um dos nossos materiais. Fala comigo através do WhatsApp. Professor, eu quero apostila, professor, eu quero aulão. Tenho certeza que isso vai ajudar demais na tua aprovação. Beleza? Vamos embora, direto e bem objetivo. Agora nós vamos falar sobre os povos indígenas. Primeira coisa, quando nós falamos sobre povos indígenas, então falamos sobre a ocupação pré-histórica, agora vamos falar sobre os habitantes antes dos portugueses, que são os indígenas. Primeira coisa que tu tem que lembrar, grava isso, indígenas, eles são diversos. Você jamais vai colocar na sua prova que os índios eram uma coisa só, jamais. Os indígenas, eles são diversos. Então, você tem vários povos, olha esses termos que são importantes, tá? Você tem vários povos, você tem principalmente dois troncos linguísticos do Brasil. Os Tupi no litoral, os Tapuia no interior. Tupi no litoral, Tapuia no interior. Grava isso que é bastante relevante, tá? Principal povo que habitava o Piauí, os Tremembé. Eles habitavam o rio Parnaíba. A humanidade sempre vai procurar ficar perto de água. Grava isso. A humanidade sempre procura ficar perto de água. Então, os povos indígenas habitavam a proximidade do rio Parnaíba, ok? E aí, o que eles faziam? Isso antes da chegada dos portugueses. A gente vai ter aula sobre todos os conteúdos, tá? Colonização e tudo mais. Eles plantavam principalmente mandioca, a nossa macaxeira, tá certo? Que é o principal alimento antes da chegada dos portugueses. Milho, feijão e abóbora. É isso principalmente que eles produziam. E aí grava um termo que é muito importante. Agricultura de subsistência. Eles plantavam para comer. Agricultura de subsistência. Eles são povos seminômades, então eles têm uma fixação no território, mas não é integral. Eles ainda não são completamente sedentários. Sedentário é o povo que fixa num lugar. Nós somos sedentários. Os indígenas, eles andavam, eles quando tinham um período de muita seca, muita chuva, dificuldade para conseguir uma plantação, eles migravam, mas eles já estavam no processo de sedentarização. A agricultura, e aí grava isso, não é para venda, não é com foco na venda. Qual é a agricultura com foco na venda? Qual é a produção para venda? Quando os portugueses vêm para cá. Tudo bem? Então, esse processo vai ser bastante importante para a gente conseguir pensar esse processo.
Quando começa o século XVI, aí é que a gente vai ter a ocupação portuguesa no território brasileiro, que vai ter uma modificação, inclusive, na relação com os indígenas e todo esse processo que vai acabar acontecendo. E, principalmente, grava isso, a maior parte dos indígenas habitava o litoral. Piauí, lembra daquele litoral que é pequenininho, certo? E depois o estado vai se expandindo. Os indígenas habitavam principalmente o litoral. Eles vão sendo expulsos para o interior. Então, o processo de ocupação, de colonização portuguesa é também um processo de expulsão dos povos indígenas para o interior. Isso é importante para você entender esse processo, ok? Então, hoje, aí eu vou colocar aqui, porque isso é muito importante, no Piauí, nós temos principalmente povos que são da etnia Tabajara, Cariri, Gamelas e Guajajara. Ok? E a comunidade Serra Grande, que é um povo demarcado. Por que eu estou colocando isso? Você jamais pode colocar na sua prova. E as bancas adoram cobrar esse tipo. Não existe mais cultura indígena. A cultura indígena ela é inferior. A cultura indígena ela é de menor importância. Os indígenas foram dizimados de tal modo que hoje em dia nós não temos mais influência indígena. A influência indígena está restrita ao ambiente da alimentação. Então ele restringe a cultura indígena a determinado lugar. Ou ele coloca que os indígenas foram pacíficos diante da chegada dos portugueses. Tudo isso as bancas adoram fazer. Tudo isso as bancas gostam de cobrar. E isso está errado, isso está equivocado. Os indígenas eles foram diversos e os indígenas eles foram extremamente um processo complexo durante a ocupação. Mas uma coisa que é importante dizer, você teve resistência, você teve guerra contra os povos indígenas durante todo o período colonial. Grava isso, que é bastante importante na hora da tua prova. Beleza? Agora nós vamos fazer uma questão, como todas as aulas a gente vai fazer. Conteúdo e logo depois questões. E aqui vai logo uma dica do professor. É fundamental que você faça questões durante a tua prova. Fundamental. Faça questões durante a sua prova, isto é, durante o estudo da sua prova, porque é resolver questão, resolver exercício que fixa o conteúdo. Beleza? Bora ler o contexto. E a FCC adora questões longas, ela adora questões complexas. Então, vamos lá. Nas últimas décadas, o Piauí vem figurando como um tema obrigatório nas discussões sobre o primitivo povoamento do território americano, o que decorre principalmente dos achados arqueológicos da Serra da Capivara, no município piauiense de São Raimundo Nonato. Sobre esse assunto, assinale nas alternativas a seguir aquela que está incorreta. Então, é um texto de apoio que localiza a gente, daquilo que a gente já estudou, e ele pede a incorreta. E aí, pelo amor de Deus, quando cair uma questão incorreta, você grava, risca, marca, porque na hora da prova, muitas vezes, o aluno ele passa despercebido, ok? Vamos embora. Professor, que questão longa, meu Deus. Gente, é assim, questão de concurso cada vez mais complexa, ok? Vamos embora. Minha dica é, dá um pause, responde a questão e volta para minha explicação. Letra A. Os municípios de São Raimundo Nonato, no Piauí, e de Central, na Bahia, detêm os mais antigos vestígios da presença humana na região Nordeste. Sim, isto é verdadeiro, ok? Isto é verdadeiro. O crânio mais antigo não é o de Luzia, lá no Sudeste, foi encontrado em Minas Gerais, tá? Hoje no Rio de Janeiro. Mas os vestígios mais antigos, Piauí e Bahia. Então, A, tá correto, não é nosso gabarito, ele quer o erro. B. O acervo arqueológico de São Raimundo Nonato é administrado pela Fundam, Fundação do Museu do Homem Americano. Verdadeiro, é uma fundação que recebe recursos, tem relação com o Estado, com o IFAM e tal, mas ela tem uma administração mais ampla, beleza? Verdadeiro. C. A arqueóloga Niede Guidon, uma grande referência para todos nós que somos historiadores. E o trabalho dessa pesquisadora é incrível, tá? Personalidade mais conhecida entre os profissionais que atuam junto ao acervo arqueológico de São Raimundo Nonato, tem protagonizado ao longo dos anos vários conflitos e polêmicas com o governo do Piauí, com órgãos federais como o IBAMA e até mesmo com nativos do município de São Raimundo Nonato. Isso é verdadeiro, tá? Mas quando está falando aqui em conflitos, não quer dizer que é uma coisa ruim, mas é aquela, muitas vezes, disputa, né? Que você tem, ela começou basicamente do zero, ela brigou porque muita gente não queria, tem gente que não quer mudar suas práticas, então são processos. Para você... E aí vem uma coisa para nós como historiadores, né? Para você fazer uma pessoa entender que aquele pedaço de pedra é algo importante que não se pode mexer,
É muito difícil, né? Então, tá correto. Letra D. Os achados arqueológicos de São Raimundo Nonato, no Piauí, assim como aqueles encontrados na Bahia, impõem uma revisão das teorias sobre o povoamento da América e não deixam dúvidas quanto à natureza autóctone do homem americano. Isso é falso. Por que, professor? Vou marcar aqui o erro. Não deixam dúvidas, meu povo. São teorias. Teorias da chegada do homem americano. Então, você não pode dizer que não deixa dúvida, que não tem discussão. Tem sim debates, discussões e pesquisas que seguem acontecendo. Beleza? Então, letra D, nosso gabarito. Letra E. Hoje, apesar de ainda ser forte a tese do povoamento da América ter se dado através do Estreito de Bering, os estudiosos, a partir de acervos arqueológicos como os do Piauí, consideram seriamente a hipótese de múltiplas correntes de povoamento. Quanto à data da chegada dos primeiros povoadores, ainda há muitas controvérsias, não estando, em rigor, nada definitivamente estabelecido. Perfeito. Não tem nada pronto e acabado. O que existem são teorias pesquisadas e hipóteses que colocam, inclusive, o Piauí no centro desse debate. Beleza, meu povo? Muito conteúdo. Toda semana tem aula aqui para vocês. Beleza? É isso. Forte abraço.